Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Nós orientamos sempre aos nossos irmãos que encontram seus lares para colocarem um recipiente com água, para que essa água seja fluidificada no momento da nossa reunião. Vamos dar início à nossa reunião. O Edivaldo trará a página de abertura, vamos prestar bastante atenção. Em seguida eu farei a prece, depois nossa irmã Cíntia trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância do livro Via de Luz, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 40, Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus está em Marcos capítulo 4, versículo número 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo. É tão bom estar aqui, Senhor, e poder sentir todo esse acolhimento, toda essa vibração, essas energias, esses bálsamos. Só temos a te agradecer, Senhor, por tudo isso, por nos sentirmos cada vez mais amparados pelo teu amor, pelas tuas orientações que nos chegam a todo instante, por esta casa que nos acolhe também.
São tantos benefícios, Senhor. Mas nós ficamos felizes por tudo isso. E muito gratos. Mas como sempre queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações que nos chegam se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti, que alcance todos os lares e corações, que Teus missionários possam distribuir parte dessas bênçãos aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos orfanatos. Enfim, Senhor, que esse auxílio e amparo chegue a todos indistintamente. Porque muitos nós não conhecemos, mas sabemos que o Senhor conhece cada um. E através de Ti, oferecemos nossas melhores vibrações, para que todos juntos possamos caminhar com passos firmes para frente e para o alto. Queremos também, Senhor, te agradecer pelo auxílio e amparo da espiritualidade de luz da nossa casa, pelos nossos mentores espirituais, pelas irmãs Margaridas, as missionárias de Maria, enfim, Senhor, a Catu e Tia Miguel. Gratidão por tanto amor envolvido. E envoltos nesse amor, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Cíntia com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nesse clima de muito amor, para que a gente possa fazer reflexões importantes nessa noite. Hoje a gente vai estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas, e o item 1, o poder da fé. E no estudo que trata de fé, eu trouxe para a nossa reflexão da noite de hoje uma história muito conhecida do Evangelho, que é da mulher com fluxo de sangue. E essa história, tão conhecida por nós, ela foi narrada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Cada um desses evangelistas trouxe uma nuance diferente dessa história, o que é muito comum quando um grupo de pessoas assiste uma situação e depois vai sair dali e vai contar para alguém, vai narrar. Cada um coloca um pouco do que lhe impressionou mais, né? Um pouco da sua visão sobre aquilo ali. Mas o que impressiona é que os 3 narraram, porque tem histórias que um evangelista conta, tem histórias que 2 contam. Essa história ela foi tão impactante que os 3 narraram. Bom, e ela fala que Jesus estava levando a boa nova para o povo em Cafarnaum, e onde Jesus parava, um aglomerado de pessoas se formava, né? Onde Jesus parava para pregar, as pessoas encantadas pelas suas palavras, atraídas pelo seu magnetismo, se formava uma multidão, né? E ali ele pregando, uma pessoa roga pelo socorro do seu filho. E ele sai em atendimento. Quando ele está se encaminhando para esse lugar, a multidão que estava ali vai atrás dele. Naquela época era assim, as pessoas, né, seguiam Jesus. E
Imagina Jesus no meio de uma multidão. Vamos imaginar a gente no meio de uma multidão, né? As pessoas nos apertam, a cotovela, espreme, não é assim? A gente no meio de uma multidão. E era nesse cenário que eles estavam indo prestar esse atendimento. Quando, de repente, ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Bom, uma mulher que sangrava há 12 anos tocou Jesus. Mas ali existiam várias pessoas. Cada um estava buscando algo. A mulher com fluxo de sangue estava buscando algo e outras pessoas também estavam buscando algo. Não é mesmo? O que esse toque tinha de tão diferente? Existe uma relação entre a gente querer, pedir, buscar, e uma relação entre realmente ter um desejo ardente, acreditar e ter a confiança e a certeza do êxito. E quando a gente pede algo, busca algo em Jesus, na espiritualidade amiga, a gente é de qual grupo? A gente é daquele que pede, que quer, que deseja, ou a gente é daquele grupo que confia, que acredita? É bom a gente se perguntar, porque a mulher com fluxo de sangue, ela era desse segundo grupo, que confiava. Porque a história dela, né, na cultura judaica, a mulher no período menstrual, ela é considerada impura. Inclusive, ela é retirada, ela é separada durante 7 dias. Ninguém pode a tocar, ninguém pode falar com ela, ninguém pode... Porque onde ela toca, se torna impuro, de acordo com a cultura judaica. Ainda tinha uma cultura também equivocada da época, que se a pessoa estava doente, significa que ela estava sendo punida por Deus e que tinha alguma coisa de errado com essa pessoa. Então, a mulher no período menstrual, ela tem uma pausa, né? Ela fica nesse estágio durante um tempo, mas existe uma pausa, ela volta para as atividades dela. Essa mulher não, ela tinha uma hemorragia durante 12 anos. Isso significa que ela vivia em completa solidão, evitada por todos, sem que ninguém fale com ela. Uma mulher numa completa solidão. Olha o mais grau de sofrimento, não é mesmo? Completa vulnerabilidade, completa invisibilidade. Porque vocês já repararam que pessoas com doenças muito longas, vamos citar aqui Alzheimer, né? As pessoas no início se mobilizam, ajudam, tudo mais, mas é muito longo. Cada um vai retomando as suas vidas, desistem. Muito mal fica 1, 2 e um monte de gente em volta dando pecado. Tá, não é assim que funciona na vida da gente? Então, muita gente já tinha desistido dela, ela estava completamente numa solidão absoluta. E no Evangelho também narra que ela gastou todos os seus recursos materiais nos tratamentos da época e nada curou. Então, quando ela foi buscar Jesus, tinha muita coisa envolvida. Tinha muita dor, tinha muito sofrimento, ela já tinha perdido tudo. Jesus era o último recurso. O último recurso. Ali para ela era tudo ou nada. Valia tudo. E ela tocou entregando tudo. E a gente, quando pede, como é que a gente entrega? Sabe aquele filme do Ghost, daquela médium, quando vai dar o cheque? Que entrega e toma. Confio, não confio, não é assim? Muitas das vezes. Não consegue, muitas das vezes, ter essa confiança plena. Mas ela teve. E quando Jesus sente esse toque, ele pergunta: quem tocou em minhas vestes? E os discípulos falam: mestre, impossível saber. Tem várias pessoas aqui te tocando. Mas ele não estava falando de qualquer toque. Ele estava falando daquele toque. Ele estava falando do toque da mulher com fluxo de sangue. E ele para. Note que ele não estava ali por causa dela. Ele estava indo prestar um outro atendimento. E ele para. Eu tenho certeza que Jesus não negligenciou esse atendimento. Eu tenho certeza absoluta que ele prestou. Isso não está narrado, mas eu tenho certeza. Porém,
ele parou para atendê-la. E algumas vezes na vida da gente, a gente não pensa assim: Deus está ocupado em cuidar da dor do mundo. Pessoas soterradas, guerras, doenças seríssimas. Deus está muito ocupado com a dor do mundo. Pessoas com situações muito mais graves do que a minha. E eu aqui tentando salvar o meu casamento. Eu aqui tentando salvar minha conta bancária porque eu estou endividado. E eu aqui tentando me salvar dessa dor de coluna. Como se Deus não pudesse ser o que é: amor infinito, onipotente, que tudo pode. Quando a gente está com um filho em cirurgia e o outro rala o joelho, a gente não vai dar atendimento a esse que ralou o joelho? Lógico que vai. Então, para Deus, todos os nossos problemas são importantes. E muitas das vezes, por pensar assim, né, a gente sabota a nossa relação com Deus. E fé é relacionamento. Fé é confiança. Confiança se constrói com relacionamento. Então, muitas das vezes a gente se sabota. E não coloca os nossos problemas ali, ó. Lógico, a gente precisa se mover. A mulher com fluxo de sangue, ela venceu a multidão para chegar até Jesus. Ela venceu a multidão. Ela venceu tudo. Ela se mobilizou e muito. A gente tem que fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas a gente pode fazer isso aliada à fé. Aliada a esse recurso maravilhoso que nós temos. Que é essa proteção divina que cuida e zela por nós. Né? E Jesus parou para atendê-la. Assim como ele parou para a mulher de fluxo de sangue, ele também para nos atender. Toda vez que a gente roga por ele, com fé. E no Evangelho narra que ele a encontra, ele busca por ela e a encontra. Ela temendo e tremendo. Ou seja, ela estava com muito medo. Porque ela sabia, ela acreditava que era impura. Então ela tocou só na veste. Ela venceu a multidão e conseguiu tocar na orla da túnica. E aí, quando Jesus a encontra, no Evangelho diz que ela conta toda a verdade, ela conta tudo que ela passou, todo o sofrimento dela. E nesse momento, uma sociedade que não a via é obrigada a escutá-la. Todos ali a ouvem. E eu fiz uma analogia que assim é também quando esse amor de Deus nos toca. O mundo passa a nos conhecer. Não estou falando de visibilidade social, não. Passa a nos conhecer pelo que a gente emana. Não tem uma frase que está na minha cabeça o dia inteiro, a semana toda, na verdade, que fala: não se deve esconder a luz embaixo do alqueire. A gente muda, e isso as pessoas sentem, o mundo inteiro sente. E ela conta tudo. E ela diz: eu estava certa. O Senhor me curou. E aí ele fala: filha. Ela foi uma mulher que, se foi casada, já não devia ser mais, a gente não sabe. Se foi filha, já não devia ser mais, a gente não sabe. Completa a solidão chamada de filha por Jesus. Ele devolve toda a dignidade a ela. A sua fé te curou. Ele não se coloca como protagonista dessa história. E, aliás, em todas as curas que Jesus fazia, ele dizia: a sua fé te curou. É milagre? Vocês acham que foi um milagre? Jesus é um irradiador do poder divino. A fé da mulher com fluxo de sangue foi tão potente que ela se tornou um receptor muito potente. O nome disso é magnetismo. A sintonia se deu e a cura se deu. Aí vocês podem falar assim: Cíntia, mas eu não tenho a fé da mulher de fluxo de sangue. Não se preocupem, eu também não tenho. Não tenho. Mas, como disse na página de abertura,
Emmanuel fala assim: a árvore da fé viva não cresce nos corações miraculosamente. Em outro trecho ele diz: e não é serviço de menor esforço. A árvore da fé viva não cresce nos corações miraculosamente. O que quer dizer isso? Que ela não cresce da noite para o dia. Mas ela pode ser desenvolvida. E não é serviço de menor esforço. Significa que com esforço nós conseguimos desenvolvê-lo. Né? E se com a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eu peço que vocês em casa leiam, que é o que trata do que está no Evangelho, nessa página, a gente já consegue fazer grandes coisas, que é mover montanhas, né? O que é mover montanhas? Né? As montanhas dos problemas da nossa vida, né? Fazendo uma analogia, né? Se a gente já consegue fazer grandes coisas com uma fé desse tamanho, o que não poderemos fazer quando ela estiver desenvolvida? A mulher com fluxo de sangue, ela desenvolveu a fé dela em algum momento da vida dela. A gente não sabe se foi em outras vidas. A gente tem uma trajetória que é ininterrupta, que vai ultrapassando por todas as nossas encarnações. Não é mesmo? A gente não sabe se foi nessa vida, né, quer dizer, né, naquela atual vida, ou numa vida anterior. Mas a questão é que é possível, quando a gente não tem e reconhece que não tem, a gente consegue desenvolver. E é por isso que hoje, que eu trouxe aqui uns trechozinhos desse livro, que foi indicação da minha amiga Simone, Humano, Demasiado Humano, a Transformação Moral de Pedro. Leitura de contos do Espírito Amélia Rodrigues. É uma psicografia de Divaldo Franco. Porque Pedro construiu a fé dele entre erros e acertos. Pedro não estava pronto para a missão. Não estava. Dá para pegar aqui? Vou ter que ler um pedacinho aqui dessa passagem. Ele não nasceu pronto para essa missão. Quando Jesus chamou para segui-lo, ele largou tudo e foi. Mas era uma fé ainda muito empolgada, com toda a vontade, mas era uma fé muito empolgada, né? Certa vez, a ventania balançou muito o barco que os apóstolos estavam, né? O barco ficou... E eles viram um vulto se aproximando. Eles sentiram medo, achando que era um fantasma esse vulto. E aí, o vulto diz: não temais, sou eu. Era o Cristo. E Pedro diz: se és tu, manda-me a ti sobre as águas. Ele testa. E o Cristo diz: sai e vem. E Jesus caminhou sobre as águas. Com uma fé pequenininha, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas aí bateu medo, as ondas começaram a bater nas pernas, bateu o medo, ele se desestabilizou e afundou. Aí Jesus estende a mão, puxa Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Fé tem tamanho? Tem tamanho. Tem tamanho. Mais à frente, ele já falando do seu suplício, já preparando os apóstolos para o momento da crucificação, dizendo que ia ser traído, dizendo que ia ser abandonado. Pedro, com uma fé muito mais enrusbecida, né, bem mais fortalecida, fala: jamais te trairei, Senhor. Vou contigo aonde quer que fores. E ele falou com muita verdade, com muita certeza, com muita convicção. Pedro já tinha uma estrada aí com Jesus. A fé dele já não era a mesma. E aí Jesus diz: Pedro, Pedro, negar-me-á ainda esta noite, antes do galo cantar, 3 vezes. E Pedro negou 3 vezes. Jesus nos conhece. Nós é que não nos conhecemos. O que isso mostra pra gente? Que nesse processo de desenvolvimento da fé, mesmo a gente se esforçando, a gente pode vacilar. A gente pode titubear.
E a gente pode cair. É humano. Humano, demasiado humano. Nós também, como Pedro, somos humanos. Quando isso acontecer, é importante que a gente não desista. Que a gente se perdoe e retome para o prumo. Porque é um exercício constante da construção da nossa fé. Esse mesmo Pedro, que afundou nas águas do medo lá atrás, que com a fé mais fortalecida negou Cristo 3 vezes, após a crucificação de Jesus, dando continuidade à sua obra, encontra um paralítico esmolando. E ele diz para o paralítico: ouro e prata não tenho, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele andou. Com uma fé muito mais consolidada. Pedro, que afundou com uma fé pequena nas águas do medo, que mais tarde negou 3 vezes no desenvolvimento da sua fé, é o mesmo Cristo que realizava, é o mesmo Pedro que realizava curas em nome do Cristo. E continuou testemunhando. Até o dia do seu testemunho final, quando ele foi mandado para a cruz, como os mártires do Evangelho, né? Porque hoje em dia é fácil seguir Jesus, a gente não precisa ir para a cruz, a gente não é queimado na fogueira, muito mais fácil. Ele fala: tudo bem, eu vou para a cruz, mas eu não aceito morrer como meu mestre, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloca de cabeça para baixo. Uma fé inabalável, construída ao longo do tempo, com esforço. Então, meus irmãos, numa reunião de fluidoterapia, é isso que a gente tem que ter em mente. Que quando a gente entrar para a câmara de passe, a gente tenha certeza que o melhor está sendo nos ofertado. O que a gente quer, a gente não sabe. Mas o que a gente precisa, com certeza. Que a gente possa ser receptores do poder divino. É isso que eu desejo para a gente e para o tratamento da noite de hoje. Boa noite e obrigada pela atenção. Mais uma vez, envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Divino Mestre, pelo banquete da noite de hoje, onde toca as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos convidando a refletir sobre a nossa fé, essa fé que nos move, que nos trouxe até aqui e que nós precisamos cada vez mais ampliá-las em nós, dando-nos a certeza de dias melhores. Melhores no amor, melhores na paz, melhores no perdão. E assim, caminhando todos juntos em sua direção. É tão bom, Senhor, sentir todo esse amparo. E também a certeza que esse banquete é oferecido a todos, indistintamente. Porque tu nos disseste, né, Senhor, que tu veio para que possamos ter vida em abundância. Que a alegria tome conta das nossas mentes e corações, para que todos juntos, num só coro, possamos dizer graças a Jesus por tanto amor. E assim, Senhor, nós te pedimos a permissão
para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. Mas continue conosco, Senhor, auxiliando e amparando os médios passistas da nossa casa, dessa reunião, para que eles possam ser ferramentas mais afiadas e dignos desta confiança. E dando a certeza a esses irmãos que aqui se encontram, que nos acompanham, saírem melhor do que aqui chegaram. Gratidão, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.